Pessoal, olá. Vamos dando continuidade aqui então ao nosso curso. Hoje eu vou ter por tema um aprofundamento que o Mauro Wolff realiza a respeito daquela primeira teoria de efeitos de longo prazo que a gente já viu basicamente apresentada, a teoria do Agenda Setting, né? Então, retomando as hipóteses iniciais dessa teoria, é de que a gente já não pode mais estudar os fenômenos num curto prazo, né? O Jornal Nacional de ontem, de hoje, mas a gente tem que perceber que esses veículos vão exercendo uma influência ao longo de prazos mais dilatados, né? Essa influência ela se verifica a partir de prazos muito mais longos, de persistência, digamos assim, de exploração dos temas que os jornais estão utilizando, e que, por outro lado, essas teorias elas vão abalar um pouco aquela ideia de que os meios de comunicação seriam um quarto poder, teriam um poder muito sólido, muito forte, né? Apontando mais no sentido de que realmente o trabalho da persuasão ela passa por um certo consentimento, né, do próprio sujeito que está vendo o telejornal. Então, que não é tão fácil assim convencer alguém de alguma coisa simplesmente dizendo no telejornal que isso é assim, é assado, né? Quer dizer, a pessoa ela tem que ter uma predisposição de confiança naquilo, ou de já achar mais ou menos aquilo mesmo para que efetivamente seja convencida. E isso também é um processo que normalmente é de mais longo prazo, não é uma coisa que do dia para a noite a pessoa vai mudar simplesmente de opinião porque ela viu uma matéria, né? Enfim, a gente retoma o tema do Agenda Setting, porque do jeito como Mauro Wolff trabalhou ele no seu livro, ele se dedicou bastante espaço, assim, praticamente 35 páginas, né, para analisar essa teoria, talvez até porque ele, da maneira como ele apresenta essas teorias, né, essa é uma das teorias que ele classifica como novas tendências da pesquisa do mass media, né? Quer dizer, são as coisas que estão mais atuais, digamos assim. Né? Esse livro é da década de 70, mas o que estava mais atual na época seria algo assim. E o motivo disso é justamente aquilo que a gente viu aula passada, porque ela se propunha a ser uma espécie de superação da divisão das teorias entre teoria administrativa e teoria crítica, né? Que parece que leva a um impasse. A gente tem mesmo que levar em conta as questões políticas ou não, e para não ficar parado nesse impasse, esses estudos aí da Agenda 7 se colocam como uma alternativa. Né? Até por isso, o fato deles tirarem um pouco, ou pelo menos dizerem que o poder da mídia não é tão forte assim, né? Também isso atenua um pouco essa tensão. Quer dizer, se a mídia não tem poder de convencer ninguém realmente das coisas, né? Então, para que ficar discutindo o poder da mídia no sentido da persuasão política, né? Do convencimento das pessoas no nível político, né? Se esse poder não é tão forte assim, não precisa ficar discutindo. Quer dizer, pelo menos minimiza a necessidade dessa discussão, tá? Bastante diferente do que diziam a teoria hipodérmica de que, porra, as pessoas viravam nazistas por causa da mídia, quer dizer. Então, esse deslocamento de eixo do poder traz essas consequências também. Mas, enfim, talvez por essas e outras razões, o Mauro Wolff dedica, né, 30 páginas basicamente a esse estudo da Agenda 7, e nesse segundo momento, quer dizer, num primeiro momento ele apresenta as hipóteses, né, de que a mídia não convence, ela simplesmente pauta a agenda, e num segundo momento ele vai além e ele faz uma crítica dos estudos de Agenda Setting, dizendo que, apesar de ser uma teoria muito promissora, ela precisa se aperfeiçoar, tá? Ela precisa se aperfeiçoar para que, porventura, ela deixe até de carregar esse nome hipótese, né? Quando a gente fala do Agenda Setting, em geral a gente chama essa teoria de teoria da hipótese do Agenda Setting. A gente usa essa palavra hipótese, né, no próprio nome da teoria, porque no fundo essa teoria nunca deixou de ser, ou nunca passou do ponto de ser
é simplesmente uma hipótese, quer dizer, alguém acha que, né, provavelmente os meios pautam a agenda e não tanto tem força de persuasão, né? Então isso nunca deixou de ser uma hipótese, porque isso nunca foi efetivamente comprovada. Não, é verdade que realmente o poder da mídia só é pautar a agenda, né? É uma hipótese que se levanta e que a esperança dessa hipótese é que justamente ao longo prazo fossem feitos estudos e estudos e mais estudos que lá no final da vida iam mostrar que realmente é assim. Quer dizer, que os meios só têm esse poder, não têm poder de convencimento. Mas já se passaram 40, 50 anos dessa discussão e até hoje ninguém simplesmente afirma uma coisa dessa. Né? Seria uma afirmação muito temerária. Né? Dizer que os meios de comunicação não têm esse poder é uma afirmação temerária, por isso a ideia também de uma hipótese. Mas enfim, aí o que o Mauro Wolff vai fazer em termos de proposta de aperfeiçoamento da Agenda 7? Né? Então, inicialmente, ele vai levantar algumas críticas, né? Quer dizer, por que tem que ser aperfeiçoada? Porque tem problemas que demandam, então, uma crítica para tentar melhorar as coisas. E essa crítica, basicamente, no início da crítica que ele realiza, vai ser do ponto de vista metodológico. Já existem estudos de Agenda 7 em que ele apresentou resultados, né? Em algumas páginas do livro ele comenta alguns estudos principalmente pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, etc., com certos resultados. Alguns deles a gente já viu, a força do impresso para compor agenda maior do que televisão e tudo mais, né? Ou seja, já existem resultados, existem estudos, mas ele acha que todos esses estudos têm um problema inicial, digamos assim, que ele vai abrir a discussão dele por esse problema, que seria o fato de que justamente falta a esses estudos um acerto, uma combinação metodológica. Quer dizer, esses pesquisadores que fizeram esses estudos, alguns estudaram eleição, outros estudaram problemas da saúde, alguns estudaram rádio, outros estudaram impresso. Quer dizer, é uma coisa que não existe uma espécie de ponto comum, de partida, digamos, temos que estudar assim, assim, assado. Né? Então a crítica do Mauro Wolff vai muito nesse sentido, quer dizer, seria preciso, para aperfeiçoar a Agenda 7, ter uma metodologia mais clara de pesquisa e que fosse uma metodologia que tentasse minimizar alguns problemas, que são os problemas, então, que ele vai passar a apontar. Não existe dúvida de que todos os estudos do Agenda 7 têm em comum o fato de que eles usaram pesquisa empírica. Né? Então, dentro daquilo que a gente já viu anteriormente da teoria administrativa, a Agenda 7 nitidamente é uma teoria que herda das teorias administrativas essa metodologia empírica, que é a metodologia sociológica, de ir a campo e de pesquisar o que as pessoas acham, o que elas entendem, etc, etc. Né? A peculiaridade, digamos assim, tanto da teoria administrativa quanto do Agenda 7, vai ser o fato de que essa teoria sociológica ela se atém, ou ela pelo menos dá prioridade à questão dos meios de comunicação, do jornalismo, etc. Mas tirando isso, o tipo de estudo que é realizado no Agenda 7 é o mesmo estudo que os sociólogos realizam lá para fazer seus estudos no campo da ciência política, para fazer marketing de candidato e tal. Os estudos são exatamente os mesmos. Tá? Só que no caso das teorias da comunicação, do jornalismo, elas estão focadas nos meios de comunicação e nos programas jornalísticos. Né? Então seria a única particularidade. E todos esses métodos se utilizam de pesquisa empírica. Então, seja pesquisa de foco de grupo, ou pesquisa de campo na rua, ou essas pesquisas modernas via internet, captação de informações, todas elas têm essa base empírica como uma base metodológica. Mas ele acha que só ser empírico não é suficiente para determinar a identidade dessas pesquisas do Agenda 7. E aí ele vai começar, então, a colocar problemas nos estudos que são conhecidos, que foram realizados de Agenda 7. Tá? O primeiro problema que ele vê é justamente em relação a quais são os meios de comunicação que vão ser considerados, né? E como que isso vai ser estabelecido para fazer um estudo. Quer dizer, quando você vai estudar Agenda 7, por que você vai escolher
televisão, ou rádio, ou os dois, ou um só, ou não, quer dizer, aí tem um problema metodológico, né? Quer dizer que se eu vou estudar a mídia, tem alguma coisa que diz para mim qual que é a mídia que eu devo estudar, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, ele vai colocar problemas, né? Que são problemas de fundo, assim, porque o Agenda 7, como eu coloquei para vocês já aula passada, ele é, na verdade, a tentativa de comparar aquilo que a mídia fala com aquilo que as pessoas na sociedade comentam na sua agenda diária lá de conversas, né? Então, é uma comparação de assuntos, o que está na mídia e o que as pessoas estão conversando. E aí, quer dizer, começa a surgir esse tipo de problema. O que eu vou chamar o que está na mídia? O que está na mídia é o que está nos jornais televisivos de circulação nacional? Ou é o que está nas revistas semanais? Ou é o que está no suplemento agrícola de um jornal de circulação nacional? Quer dizer, como é que eu defino qual é o meio que eu vou estudar para comparar o que esse meio está falando com aquilo que as pessoas estão falando, né? E aí, um segundo problema que meio que decorre disso, né, é o fato de que se eu optar por meios, ou por um meio só, por exemplo, né, eu vou estudar só impresso, fica também impedida da Agenda 7 em discutir esse problema, quer dizer, de qual é a força de influência de distintos meios, né? Então essas opções elas vão implicar em problemas ou limitações para os resultados que eu vou encontrar desse estudo, tá? E uma terceira questão que ele coloca é justamente o problema de você ter numa situação, digamos assim, homogênea, né, em que você não diferencia quais são os meios, você não diferencia quais são os veículos, nem quais são os programas, né? Você entende os meios de comunicação de uma maneira indiferenciada, quer dizer, isso aí vai acabar gerando, então, uma falsa impressão de homogeneidade e que vai impedir também a comparação de dados distintos, né, a partir de meios diferentes ou de gêneros informativos distintos, etc., que poderiam enriquecer essa análise, né? Então, basicamente, no início do texto, ele já vai apontar 3 problemas de ordem metodológica, né, que ele acha que devem ser encaradas de alguma maneira, tá? Então, quando essa questão de se o meio é discriminado, quer dizer, se eu vou estudar rádio, se eu vou estudar televisão, ou se eu não vou estudar mídia de maneira indeterminada, sem dizer quais veículos eu vou estudar, quer dizer, isso justamente compromete um aspecto sólido desse estudo, que seria esse estudo de comparação dos resultados de cada veículo ou de cada meio de comunicação distinto, né? A única exceção que ele levanta, onde não haveria um prejuízo, digamos assim, de se realizar essa distinção, seriam aqueles casos em que um assunto realmente toma conta de todos os veículos, de toda a mídia, e se torna um assunto que você, em todo lugar, para todo lugar que você olha na mídia, você vai enxergar, né? Que é o caso da Covid agora, por exemplo, né? Talvez no caso de estudo da Covid não fosse necessário ficar estudando diferentemente televisão, rádio ou vários tipos de programa. Mas seria um caso excepcional, quer dizer, na maior parte dos casos é bom você saber qual foi o veículo ou qual foi o tipo de meio que conseguiu realmente interferir de forma mais sólida na agenda social, tá bom? Outro, a partir desse tipo de análise, né, em que você separa os meios, você já começa a ter resultados, né, que estão em alguns estudos aparecem. Ele cita explicitamente um autor que se chama Mark Camp, né, que é um autor que já começa a rever os primeiros resultados da hipótese do Agenda 7 em relação à força da televisão, né? Conforme eu apresentei para vocês na aula passada, os primeiros estudos indicam que a televisão tem menos poder de influência em termos de informação da agenda do que os veículos impressos,
e tem toda uma explicação para isso, que a televisão é mais rasa, que tem mais assuntos num programa de televisão, e que no jornal não, o cara para ler uma matéria, um assunto e se aprofunda naquilo lá, fica minutos e minutos lendo o mesmo tema, né? Às vezes uma grande reportagem, que ele vai demorar quase uma hora para ler a reportagem inteira, e ele vai ficar refletindo sobre aquilo, voltando num ponto da reportagem, lendo de novo, né? Então esse tipo de coisa já havia sido falado na aula passada. Pois bem, esse Mark Combs, justamente por ter feito estudos de mídias separados, ele já consegue identificar que isso em termos é verdadeiro, né? Em termos por quê? Porque ele começa a perceber, a partir desses estudos de campanha política, que apesar do meio impresso realmente ser mais forte no sentido de determinar a agenda social, de pensamento, de reflexão, existe um fenômeno de reta final de campanha eleitoral, onde a televisão pode ter um efeito bomba, né? Quer dizer, é um momento próximo da eleição que não vai ter muito tempo para os veículos impressos ficarem aprofundando os determinados temas, né? E que acabam aparecendo temas bombas que às vezes que tem uma difusão tão violenta, tão disseminada, né? Que aquilo acaba interferindo na eleição. Eu lembro de um caso, por exemplo, em que houve uma eleição presidencial na qual participou o Fernando Henrique Cardoso, né? E o Boris Casoy, ele estava conduzindo aquele debate. Não era eleição presidencial, desculpa, era eleição à Prefeitura de São Paulo. Era o Jânio Quadros concorrendo com o com o Fernando Henrique Cardoso em 85, a Prefeitura de São Paulo. Existia um grupo de forças lá que estava apoiando o Jânio, tanto é que o Jânio ganhou a eleição. Mas o Fernando Henrique estava na frente nas pesquisas, né? Era um candidato mais progressista, e o Jânio é um cara que nos anos 60 ele já renunciou ao governo, da presidência e tal, então tinha toda uma queimação em cima do Jânio, mas ele era um cara de direita, e o Fernando Henrique era uma força do MDB na época de oposição. Então tinha pessoas da direita que queriam que o Jânio ganhasse, e o Boris estava junto com esses grupos bastante provavelmente, né? Tanto é que ele fez naquele último debate que tem antes da eleição, mas ele fez uma pergunta lá, ou duas, né? Que foram perguntas que desmontaram o Fernando Henrique e que quebraram o eleitorado dele, deram um impacto tão forte, né? Num certo sentido, sobre o eleitorado brasileiro, que provavelmente talvez tenha sido o motivo da derrota dele na campanha. Mas ele perguntou basicamente o posicionamento do Fernando Henrique, que é um intelectual de esquerda e tudo mais, a respeito de aborto. E a segunda pergunta que ele fez foi se Fernando Henrique acreditava em Deus, né? E foram duas perguntas que, em relação a um público mais conservador, brasileiro, etc., mesmo que num centro urbano como São Paulo, geraram uma repercussão bomba, assim, em termos de desdobramento daquelas perguntas terem sido feitas, né? E que aquilo provavelmente, bastante provavelmente, se a gente acreditar nos números da época, das pesquisas e tudo mais, reverteu o resultado da eleição, inverteu o resultado da eleição, tá? Então, assim, essa força que a televisão tem em termos de pauta de agenda, que mesmo que fosse na véspera da eleição, aquilo pegou fogo, né? Saiu que nem uma mata que é seca queimando, e aquilo foi de um poder devastador, assim, né? Então, no sentido, né, de que esse resultado do Mark Combs relativiza um pouco essa ideia de que o poder de formação de agenda é muito maior, impresso e tal. Então, sim, a longo prazo, pode ser que sim, mas nessas retas finais, em momentos muito cruciais de proximidade da tomada de decisão pública, como é uma eleição, que isso realmente teria uma força violentíssima. Tanto é que qualquer campanha, né, que se preze, né, no mau sentido, que é o tradicional das campanhas políticas, né, qualquer uma delas, em geral, tem um fato bomba que aparece na véspera, né, que é uma coisa que às vezes é uma coisa de 20 anos atrás, mas que na véspera alguém levanta lá. Uma vez, numa véspera de eleição do Lula, levantaram uma filha que ele tinha tido fora do casamento, né? Essas papagaiadas de
de novela mexicana que na véspera da eleição gera uma comoção geral. Pô, o cara traiu a mulher e teve uma filha fora do casamento e ninguém sabia. Tá? Enfim, casos e casos e casos. O Renan Calheiros descobriram que ele tinha uma amante, que ele tinha uma filha com ela era jornalista. Casos e casos e casos desse tipo de coisa que vem na véspera da eleição e de repente alguém solta uma notícia, sei lá, completamente fria, antiga, que muita gente talvez até já soubesse, porque não era nada escondido nem nada, mas que cria uma comoção social e que acaba tendo impacto, né, eleitoral desse tipo de situação. Né? Aí então, continuando nessa crítica, né, ele vai citar um outro autor, que é um autor que se chama Woolf, né, e que vai criar uma distinção entre três categorias de assuntos que poderiam ser também um norte para pautar essa metodologia da teoria da Agenda 7. Né? Esse autor ele vai dividir a mídia entre mídias que atingem diretamente todo mundo, que seria, então, os grandes meios de comunicação de massa, como é um telejornal noturno brasileiro e tal, a rádio, né, os jornais impressos, que atingem todo mundo, outras mídias que atingem públicos segmentados, então um jornal do setor econômico, um jornal de assuntos culinários, né? Então essa coisa da seletividade de determinados veículos, né? E alguns outros assuntos que às vezes aparecem, né? E que não são pertinentes nem para um jornal de grande circulação, nem para um jornal especializado, mas que de vez em quando acontece uma coisa que a mídia vai lá e cobre, né? Quer dizer, então haveria esses três tipos, digamos assim, de categorias em que os temas cobertos pela mídia podem ser divididos, né? Os assuntos gerais de conhecimento de todos os veículos, de interesse da maior parte dos veículos, né? Ou assuntos especializados, ou assuntos que ninguém cobre e ninguém nunca presta atenção, mas que de repente pode ser um assunto que a mídia se interesse por ele. Tá? E aí, nesse momento da crítica dele, ele fala, olha, essas coisas têm que ser definidas, etc. Mas uma outra coisa que os estudos de Agenda 7, assim como todos os estudos de longo prazo têm que ter em mente, é o fato de que como aquelas hipóteses lá, aquelas 5 pontos essenciais e iniciais da Communication Research, né, que foram colocados em xeque pelas teorias de longo prazo, como aquilo é a maneira como essas teorias acreditam que as coisas são, quer dizer, começa a ter influência, né, no sentido de que a mudança do pensamento das pessoas ocorre a longo prazo, algo que o Mauro Wolff vai chamar de tematização. Tá? O que seria a tematização? Tá? Tematização é o seguinte, quando a gente pensa os fatos, ou quando a gente ouve uma notícia, a gente enquadra essa notícia dentro de uma espécie de grade teórica de pensamento que cada um de nós carrega dentro da sua mente. Tá? A gente tem uma espécie de estereótipo ou de ponto de vista inicial, até mesmo linguístico, né? Que faz com que a gente organize aquela informação dentro de uma espécie de gaveta que a gente tem reservada para ela. Né? Então eu vejo uma determinada notícia, por exemplo, e eu acho que aquilo é uma notícia de esporte. Tá? Por quê? Porque está falando ali de um jogo de futebol onde um time ganhou do outro de 5-0. Tá? Então, automaticamente tem temas, assim, tem gavetas, tem estruturas intelectuais que eu aciono quando eu vejo uma notícia que eu começo a classificar aquilo. Né? E a ideia um pouco do que o Mauro Wolff quer explorar é justamente que um dos maiores poderes da mídia é justamente interferir ou ir levando as pessoas a criarem uma determinada grade, né? Ou criarem uma determinada tematização, que é isso que ele chama. Né? É como se assim, naturalmente, né? Quando eu visse um tema, a polícia entrou num barraco e prendeu um sujeito lá com arma e drogas, né? Isso me dissesse, esse assunto é assunto de polícia, tá?
Então esse cara merece levar porrada e cacetete e ser algemado, etc. E quando surge uma notícia que diz que um diretor de um banco foi flagrado desviando dinheiro de ações e manipulando informação privilegiada para ganhar dinheiro, esse cara vai ser considerado suspeito, né, de um crime, e esse assunto é um assunto de economia, não é um assunto de polícia. É um assunto que vai ser resolvido nas salas dos tribunais, né, com um bocado de gente lá, advogados e promotores, e gente atacando e defendendo, etc., sobre um juiz lá que vai pensar no assunto, né, e que ele, a partir de provas levadas de um lado, do outro, etc., etc., ele futuramente ele vai tomar uma decisão e depois da primeira, segunda, terceira instância e tal, aí efetivamente ele vai dizer, não, esse cara aqui realmente é culpado, né? Pois bem, esse cara provavelmente, né, quando for descoberta lá a coisa que ele fez e tudo mais, nenhum policial vai arrebentar a porta do apartamento dele lá na praia, na Zona Sul, na Barra, né? Não vai ter um camburão esperando ele lá embaixo, não vai ser algemado, não é uma série de coisas, quer dizer, que meio que tiram esse assunto da nossa grade de pensamento crime e jogam esse assunto para uma outra grade que a gente chama talvez de assunto administrativo, crime de colarinho branco, e que a gente separa completamente essas duas coisas. Tá? A gente acha que essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Né? É aquela famosa reclamação de que a gente sistematicamente ouve no Brasil, né? De que quando um rapaz que estava dentro da sua casa lá e tal, e a polícia invadiu e prendeu, era um rapaz negro, né? Quer dizer, aquele cara automaticamente passa a ser visto como um traficante, algemado, etc, etc. E quando a mesma situação acontece com um rapaz, que quando a polícia entrou na casa dele era branco, ele passa a ser visto como um suspeito, um jovem de classe média carioca e tal, que por qualquer razão se desvirtuou, saiu um pouco fora do caminho e tal, não sei o que lá. Quer dizer, um tratamento absurdamente distinto, né? Por quê? Porque essas grades de tematização, elas são justamente isso, quer dizer, elas são grades estruturais que eu falei para vocês que está dentro da cabeça dos sujeitos, mas no fundo, né, isso a gente vai ver em teorias um pouco mais para frente, elas estão estruturadas, na verdade, na linguagem e na própria estrutura da sociedade, né, daquele grupo de brasileiros que moram em determinado lugar e tudo mais. Quer dizer, isso tem uma estruturação que é extra individualista, né? Ela é uma estruturação cultural e social, né? Mas que para a gente entender aqui do que está se falando aqui na Agenda 7, eu também pode-se dizer que é a estrutura da cabeça de uma pessoa. A pessoa pensa conforme essa grade de valor. Pois bem, o que o Wolff está dizendo aqui? Poxa, o poder de alteração dessas grades estruturais é um dos grandes poderes da mídia. A mídia, a longo prazo, ela consegue perverter ou consegue alterar essa grade de estruturação. E aí volta assim, a ser possível a gente fazer um comentário aqui bem pertinente, ainda mais vocês que já viram a história do jornalismo, que muitas vezes a alteração dessa grade é uma alteração que está levando para um lugar pior e mais problemático e tudo mais, do gênero, a reportagem, né, com rapazes negros deve ser feita de um jeito e rapazes brancos de outro, né? É uma coisa péssima e às vezes a mídia vai caminhando nesse sentido mesmo. Mas, por outro lado, a mídia pode desempenhar um papel também de estruturação dessa grade, que é um papel de melhoria da sociedade. Quer dizer, a gente viu lá em História do Jornalismo o papel do jornalismo no final do século XIX, no sentido de jogar lenha na fogueira da ideia de que precisava abolir a escravidão no Brasil. Né? Quer dizer, na grade de pensamento do século XIX, quase que inteiro no Brasil, estava muito claro ali que a pessoa, né, escrava ia morrer escrava, entendeu? E essa grade de pensamento, a mídia começou aos poucos a transformar um pouco essa grade de pensamento numa outra grade de pensamento que fala assim, não é porque a pessoa nasceu assim, assado, com tal característica, que ela vai ficar escrava a vida inteira. Quer dizer,
Então, essas transformações elas podem ser num sentido ou no outro, mas o que, independente disso, o Mauro Wolff está chamando a atenção da gente é que, numa perspectiva de longo prazo, essas grandes alterações de grades estruturais, né, que é o que ele está chamando de tematização, isso deve ser estudado. Isso é muito interessante. Quando uma sociedade começa a pensar diferente. Tá? E isso vai resultar que cada indivíduo dessa sociedade vai pensar também de maneira um pouco diferente. Né? Pois ele está dizendo isso, os meios de comunicação têm condições privilegiadas de alterarem essa grade de pensamento, de alterar o modo como isso está sendo feito. Quer dizer, os meios de comunicação podem começar, né, a achar natural a polícia entrar arrebentando porta de apartamento no Leblon e prendendo o rapaz branco e colocando algema e falando o cara é traficante. Né? Seria uma alteração de grade de pensamento. A mídia pode começar a fazer isso, pode começar a existir um outro programa de televisão que comece a dar o mesmo tratamento independente de raça. Né? Então, é esse tipo de coisa que o Mauro Wolff está problematizando. Quer dizer, isso é interessante enquanto um objeto da teoria do Agenda 7. Né? Então, na verdade, vocês percebem que ele está sempre tentando melhorar a teoria do Agenda 7. Ele acha que ela tem problemas, mas ele aposta nesses problemas, né, no sentido de fazer uma crítica que possibilite levar a uma melhora. Né? E ele valoriza demais os pontos em que efetivamente ela pode se tornar uma teoria forte, né? Quer dizer, uma teoria que privilegie essa transformação das grades de pensamento, né? E nesse sentido ele vai começar a aproximar essa questão do papel e de metodologias que o Agenda 7 deve utilizar, de outras metodologias mais do campo da psicologia, que pensam o ser humano do ponto de vista cognitivo, quer dizer, como é que o cérebro cria essas estruturas, como é que a gente forma isso ao longo de um processo que vem lá desde a infância, desde o nascimento, os primeiros contatos com a linguagem e tudo mais, né? Quer dizer, tudo isso pode dar pistas para a gente de como que essa transformação se realiza, né? E que tudo isso, num certo sentido, poderia ser campo de pesquisa da própria Agenda 7. Tá? Dentro ainda desse tema da questão da tematização, ele vai já apontar para essa outra perspectiva que eu alertei vocês anteriormente, de que a tematização ela é uma disposição social, ela não é tanto assim, ela também é uma disposição do próprio indivíduo, do sujeito enquanto indivíduo, né? Mas antes de tudo, ela é uma distribuição social porque a sociedade, ela, da maneira como a gente a vê e vê a sociedade agindo, né? A gente percebe um monte de gente agindo de uma certa maneira, a gente acha que aquilo é natural da sociedade, né? Então, existe uma condição social dessa tematização que faz com que essa alteração desse pensamento seja mais complexo do que convencer um único indivíduo, tá? Não é porque eu acho que a polícia deveria tratar A e B da mesma forma que isso vai acontecer, quer dizer, a sociedade vai ter que internalizar também essa grade estrutural, e aí nesse sentido, quer dizer, ele começa a apontar para essa ideia, né, de que essas grades estruturais elas são algo da condição dos sócios, muito mais do que da mídia. Então essa predisposição e essa transformação, elas são questões distintas, né? A predisposição ela estaria na sociedade e a capacidade de transformação estaria porventura na mídia que se proponha a realizar essa transformação, ou também numa mídia que se propõe a reforçar valores de tratamento desigual e continuar achando que uma coisa é traficante e outra coisa é diretor de banco bandido, né? Quer dizer, então essa sutileza, digamos assim, que ele está tentando trabalhar aqui, né? Aí ele começa a explicar qual que é a metodologia básica de funcionamento da Agenda 7, que é a ideia, então, de você estudar num certo momento os meios e, num certo momento, estudar a sociedade e ver qual que é a agenda dos meios e ver qual que é a agenda da sociedade e comparar as duas. Né? Então, essa é a metodologia básica de funcionamento da Agenda 7. Né? E, a partir daí, quer dizer,
tentar desenvolver, ele vai sugerir algumas coisas aí que ele acha importantes de como que esse estudo poderia ser interessante. Né? A primeira coisa que ele fala é o seguinte, que existem 3 pressupostos da Agenda 7 que são bastante questionáveis. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com esses pressupostos que tem a ver com o nome dela ser hipótese. Tá? A hipótese do Agenda 7. Tá? O primeiro pressuposto é o pressuposto de que aquilo que a mídia fala vai transferir para a agenda da sociedade. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Pode ser que aconteça que a mídia leve para a sociedade uma determinada pauta de agenda. Tá? Pode ser que, agora sempre isso deve ser colocado como algo que a própria pesquisa vai confirmar ou não. Tá? Pode ser que a mídia não leve nada para a sociedade. Ela fique falando, batendo em criança esperança e ninguém contribua com o evento. Tá? Então isso realmente tem que ser comprovado. Tá? Tem que ser testado lá, segundo essa metodologia de comparar o que a mídia falou com aquilo que a sociedade está falando. O segundo pressuposto da Agenda 7, também é bastante presente nesses estudos, é que um dos parâmetros que tem que ser levados em conta é a quantidade. Então, se a mídia falou 50 vezes de um assunto e falou 2 vezes de outro assunto, a sociedade vai falar mais do assunto que foi falado 50 vezes e vai falar menos do assunto que foi falado 2 vezes. Tá? Então, parece existir uma espécie de pressuposição de que isso é verdade. E ele alerta, também é perigoso. Pode ser que um assunto que alguém falou 2 vezes tenha muito mais impacto na sociedade por força de ter mexido com alguma ferida, etc., do que um outro que foi falado 50 vezes. Né? Eu acabei de dar um exemplo para vocês do debate de Fernando Henrique, que uma pergunta lá onde perguntaram se ele fumava maconha, se ele era a favor do aborto e se ele acreditava em Deus, isso aí derrubou o cara. Tá? E foi um debatezinho de 1 hora. Enfim, não foi quantitativamente 50 horas falaram aquilo, 50... Não. Né? Então precisa tomar muito cuidado também com esse pressuposto, né, de que essa frequência de exposição dos assuntos seria um valor objetivamente responsável por passagem de agenda. Né? Tanto a passagem de agenda quanto esse valor quantitativo são coisas que o estudo tem que ir lá para ver se realmente se manifestaram. Né? E por fim, quer dizer, é um pouco algo que está meio que pressuposto, assim, o que está meio superficialmente presente aí nessa análise também, que é a ideia de que a qualidade, digamos assim, não é uma coisa muito relevante. Né? A qualidade, né? No sentido de qual é a essência do que está se falando. Né? Qual que é o cerne da informação que está sendo passada à frente. Né? Os estudos de Agenda 7 eles tendem a ficar estudos mais quantitativos dentro da metodologia empírica. Né? Então eles vão lá e ver qual é o percentual de pessoas e tal, eles são muito quantitativos. Né? Os estudos de foco, de grupo de foco, né, que a gente viu lá que era uma metodologia da pesquisa experimental, eles tendem a ser bastante qualitativos, mas não é uma metodologia tão utilizada nos estudos de Agenda 7, é mais o quantitativo mesmo que é utilizado, por isso essa crítica. Né? E por outro lado, quando entra no qualitativo, fica muito aquela questão, né, de quem que vai fazer análise qualitativa. Tá? Porque aí passa a ser uma análise sociológica, no sentido de que você está fazendo uma análise de pessoas, né? de como a sociedade se comporta, mas, por outro lado, tem uma questão teórica aí que se coloca a partir de então, que é a seguinte: qual é a teoria que vai dar base para entrar na qualidade da informação? Tá? Se eu tenho que fazer uma análise da qualidade de uma informação, no sentido de qual é o tema, qual é o assunto, por que aquilo vai impactar ou não a sociedade, né? Eu tenho que ter uma outra teoria que vai me dar instrumentos para fazer isso. Né? E aí, nesse sentido, o Mauro Wolff ele mesmo sugere, né, a perspectiva da semiótica, né, como uma metodologia para fazer análise de conteúdo, tá? Para fazer análise qualitativa. Tá?
Isso na sociologia, não, pelo menos na sociologia no Brasil, não funciona assim. Em geral, quem fornece essa base qualitativa para fazer análise de conteúdo, em geral, é a psicologia. Então, os sociólogos trabalham muito em harmonia com psicólogos, quando eles fazem esses grupos de estudo, né? E o psicólogo, a partir dessas bases de teoria do Piaget, Vygotsky, né, esses construtivistas, cognitivistas, etc., eles vão tentar fazer análise de conteúdo, né, a partir de uma perspectiva psicológica. Às vezes até Freud. Freud tem alguns estudos de sociedade. Um dos últimos textos do Freud, 1910, se não me engano, é um estudo a respeito, né, das patologias sociais, onde ele cunhou o famoso termo, né, o mal-estar na modernidade, né, em que ele começa a tentar fazer uma análise psicológica dos sócios. Tá? Mas, enfim, dentro dessa perspectiva agora já, digamos assim, de aceitar provisoriamente isso que o Mauro Wolff está sugerindo a gente, né? Que a gente se prenda muito mais à análise de grades estruturais cognitivas, em vez de ficar pensando nos pequenos notícias e tudo mais, vão surgir dois modelos básicos que apontam para a ideia de como que o aprendizado se dá, como que funciona esse processo do aprendizado, né? O que aponta para a ideia de qual seria o melhor método de convencimento de alguém, de persuasão de alguém. Como é que você muda a grade estrutural dessa pessoa? O primeiro modelo ele chama de modelo da atenção, que sugere, então, que qualquer informação que aparece para a gente chama a nossa atenção e que sobre ela, então, a gente vai tentar realizar uma análise, né? Para tentar tratar aquela informação e, de alguma maneira, estar disponível para ser impactado por ela. Né? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Existem pessoas para quem, quando uma informação chega, não vão se colocar muitas restrições para aceitar aquilo. Tá? Então, vão chegar informações para mim a respeito da participação do governo americano no golpe militar no Chile em 1970. Essas informações dizem que os americanos não tiveram nada a ver com aquilo. Tá? E eu presto atenção naquilo e começo a construir a minha grade de informação a partir dessa informação. Pô, os americanos não tiveram nada a ver com isso, então o Allende era um comunista safado e tal. Começo a criar minha grade de explicação para aquilo. Existe uma outra perspectiva de modelo cognitivo que vai dizer, não, é o contrário. Quer dizer, quando uma informação chega, em vez da gente construir uma base a partir dela, a gente já tem pressuposta uma grade de interpretação. Quer dizer, o que eu acho dos americanos? Eu acho que eles são caras bonzinhos e que eles não vão se meter com assuntos e tal, não sei o quê. Ou eu acho que eles mataram o Che Guevara na Bolívia, que teve mão deles no Panamá, que eles interferiram no Haiti, que eles meteram a mão no Oriente Médio, né? Enfim. E aí, quando eu tenho essa grade estrutural pronta, predisposta, né? Quando chega para mim a mesma informação, quer dizer, os americanos não tiveram nada a ver com a coisa do Chile, automaticamente a minha tendência vai ser rejeitar aquela informação, falar, pô, esses caras são uns mentirosos, né? Quer dizer, então são duas perspectivas de como a cognição ela se estabelece. A primeira meio que tábula rasa, assim, eu não sei nada, aí chega uma informação para mim, então eu absorvo e a partir de agora eu sei daquilo.
E a segunda, meio que uma teoria da imanência, quer dizer, vai dizer do a priori, né? Quer dizer, eu tenho grados de conhecimento, eu tenho senso crítico e tudo mais, quando uma informação chega para mim, eu vou lá e reajo a ela, ou positivamente ou negativamente, mas eu tenho uma formação que vai enquadrar de alguma maneira, né? Então ele está expondo para a gente que esses dois modelos, essas duas tentativas de explicação de como as pessoas mudam o seu pensamento, eles existem. Existem teorias que defendem uma e teorias que defendem a outra e tal, e que os estudos de agenda setting vão ter que saber que existe essa dualidade aí, né? Essa dualidade, a gente vai até poder retomar ela mais para frente, né? É a dualidade que a gente veio discutindo já, enfim, de que essa perspectiva da agenda das teorias administrativas, de que alguém precisa controlar as massas, alguém precisa dar informações para elas, precisa conduzi-las para que elas não façam nenhuma bobagem, etc., né? É alguma coisa que vai um pouco no sentido dessa primeira, né? De uma teoria da atenção, que diz que quando a gente fala as coisas para as massas vão lá e obedecem a gente, vão mais ou menos no sentido que a gente quer que eles vão, né? E ao contrário, essa segunda perspectiva teórica diz justamente o contrário, quer dizer, por mais que eu fale para as massas que comunista come criancinha, então as pessoas não vão acreditar nisso porque elas têm nível superior, porque elas têm coisa, né? Então é mais ou menos isso que está se tratando. Agora, o problema é justamente esse, quer dizer, numa situação de massa, a maior parte das pessoas não tem essa grade cognitiva. Tá? Elas não estudaram as coisas, não leram, não aprenderam, né? Então, a possibilidade de que, dependendo da composição dessas massas, quer dizer, sejam elas mais adeptas desse movimento do falou, eu aceitei, ou de um movimento falou, peraí, vamos ver o que é, né? Quer dizer, as massas seriam mais ou menos manipuláveis a partir desse elemento interno, né? E aí, voltando sempre a lembrar vocês que eu estou usando isso como um exemplo, mas que no caso da perspectiva aqui o problema todo é do centramento da agenda. Quer dizer, quando alguém fala de aborto, eu automaticamente começo a falar daquele tema, seria essa teoria da atenção, ou se alguém fala do aborto, se eu não quiser discutir aquilo, que eu acho que o Brasil é tacanho e que vai demorar 300 anos para essa discussão ficar séria por aqui e tal, eu nem penso naquilo, tá? Porque eu tenho outras referências de países onde essas coisas já estão discutidas desde o século passado, né? Então, é essa coisa que vai fazer a diferença. Lá no fundo, é o que vai fazer a diferença. Se alguém vai mudar o seu pensamento ou não, individualmente, o que vai fazer diferença é isso. Qual é a grade de formação estrutural que ele tem, né, para que a informação chegue nele e ele não seja um otário. Né? Mas, volto a insistir que isso tem uma intersecção com o social, quer dizer, com o grupo de pessoas do qual ele faz parte, que faz com que, independente dele não ser um otário, né, ele tenha que agir como um otário porque as leis do país, etc., etc., obrigam que ele seja otário, ou que ele pense como um. Né? Então, essa é a complexidade toda da coisa. Né? E teorias que vão dizer que, como todo mundo é otário mesmo, é melhor você ensinar o cara alguma coisa para que ele não se esculhando inteiro e a sociedade não vire um caos. E, por outro lado, pessoas que têm discernimento vão falar, porra, eu sou um cara que tem discernimento num mundo de otários, quer dizer, então eu vou ter que andar com esses caras por mesmo lado, né? Porque eu não tenho como andar num lado absurdamente distinto daquele que está todo mundo andando. Tá? Então, esses problemas é que estão colocados. No caso do aborto, isso é objetivo, quer dizer, se eu andar no sentido de que eu acho que é um direito do corpo, da mulher, etc., etc., e se eu andar nesse sentido aqui no Brasil, eu posso ir preso, né? Quer dizer, é isso que eu estou dizendo para vocês. Por mais que um cara no século XIX achasse que a escravidão era um absurdo e que etc, etc, e leu Rousseau, e leu Robespierre, o diabo, ele chegava na rua e se ele achasse que ele ia pegar um escravo de alguém, ia soltar o cara e mandar o cara sair dali, ele ia ser preso, ele ia responder por aquilo, né? Então são esses os problemas que estão aí colocados, né? E como que os meios de comunicação vão ter poder de interferência nesse tipo de coisa. Eu vou aproveitar essa temática, né? Para, enfim, discutir daqui a pouquinho, fechando essa aula, discutir um pouco melhor esse assunto, porque esse assunto é bom, tá?
Aí, por fim, só para fechar aqui o Mauro Wolff, ele vai dizer que os estudos de agenda têm que levar em conta também o problema do tempo, porque como se tratam de perspectivas de longo prazo, né, essa ideia longo prazo tem que ser clara. O que está se chamando de longo prazo? Né? Então, essa questão do tempo, ele acha que deve ser uma questão metodológica fundamental, e aí, nesse sentido, ele vai dividir 5 categorias temporais nas quais o Agenda Setting deveria fazer suas opções e se prender a essa grade aí que ele mesmo determine. Né? Não é que é uma metodologia impositiva, que todo mundo vai ter que estudar um mês, não é isso. Mas eu vou ter que determinar que eu vou estudar um mês porque eu acho que esse mês é o suficiente para pensar a minha questão. Tá? Então, o que acontece? Para ter isso mais claro, ele vai determinar 5 termos, assim, 5 conceitos que ele coloca aqui. O primeiro seria frame temporal. O que é isso? Né? É todo o período que meu estudo vai abranger. Então, eu vou começar o estudo eleitoral em setembro e vou terminar em novembro, quando as eleições se realizam. Tá? Então, frame temporal é todo o período que eu vou pegar para fazer análise. Aí, dentro desse período extenso, eu vou ter o que ele chama de intervalo temporal, ou seja, eu vou ter que, dentro desse um mês, desses meses, né, que vão de setembro até novembro, setembro, outubro, novembro, 3 meses. Dentro desses 3 meses, eu vou ter que estudar, conforme eu já falei para vocês antes, eu vou ter que estudar a mídia e eu vou ter que estudar a sociedade, para ver se a agenda que a mídia colocou foi transferida para a agenda social. Né? E pode existir um intervalo de tempo entre eu estudar a mídia e eu estudar a sociedade. E isso aí ele vai chamar de intervalo temporal. Isso aí. Ou seja, um período que decorre entre o levantamento da variável independente, que é a mídia, o que a mídia falou, e a variável dependente, que é a sociedade. A sociedade está falando a mesma coisa da variável independente ou não? A mídia está falando uma coisa e a sociedade está falando outra. Né? Então, isso é um rigor teórico bastante forte. Né? A terceira categoria de tempo que ele levanta é a questão da duração do levantamento da agenda. Quer dizer, se eu vou estudar a mídia num primeiro momento e depois eu vou estudar a sociedade, quanto tempo eu vou estudar a mídia? E quanto tempo eu vou estudar a sociedade? Ou seja, o estudo da agenda ele tem que ter uma duração. Tá? Que pode ser 1 mês estudando a mídia e 2 meses estudando a sociedade, por exemplo. Ou, né? Enfim, tem que ser explicado por quê e por que eu acho que essa é a melhor duração de levantamento. Né? E justamente, então, num aspecto é o levantamento do tempo da agenda do mass media e outro é a duração do levantamento da agenda do público, que ele já coloca como um quarto elemento a ser determinado no estudo, até porque eu posso estudar a mídia durante 3 meses e o público durante 3 meses também. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu vou determinar como a partir dos meus motivos. E, por fim, ele vai falar de um certo efeito ótimo, né? De uma duração de efeito ótimo, que seria o quê? Eu tentar identificar, dentro desses 3 meses que eu estudei da mídia, qual foi o momento que ele mais convenceu as pessoas em termos de formação de agenda. Eu posso perceber que no começo a mídia estava falando de uma coisa e a sociedade estava falando de outra. Aí, de repente, a sociedade despertou e grudou na pauta da mídia. E aí, de repente, também cansou daquela pauta e deixou aquilo para trás. Então, teve um momento ótimo, né, que seria um momento de otimização, ótimo no sentido de otimização, de maior resultado, né, de resultado mais eficiente, que eu também tenho que identificar no meu estudo. Tá? Outro aspecto que ele vai levantar é a questão de quando eu for estudar os públicos, como que eu vou determinar a maneira de estudar esse público, né? E aí ele faz a distinção de 3 maneiras com as quais eu posso estudar esse público. Uma agenda interpessoal, em que eu vou perguntar à pessoa como é que ela forma a sua agenda, no sentido de que como é que ela define aquilo que ela quer falar. Então eu quero falar sobre esporte, eu quero falar sobre futebol. Por quê? Porque eu gosto de futebol, então é uma coisa intrapessoal, intrapessoal, interno, é um valor que eu escolho sobre o que eu vou falar. Existe uma agenda interpessoal, que é uma agenda que, assim, eu quero falar de esporte, mas eu chego no trabalho e estão falando de escândalo no Facebook, né?
Ou seja, não é uma coisa que eu queria falar, mas que, porra, se eu quiser tomar cafezinho e dar risada, eu vou ter que falar daquilo. Quer dizer, uma agenda interpessoal, a qual eu sou quase que obrigado a aderir àquilo, por mais que eu não queira, né? E um terceiro tipo de agenda, que ele vai chamar de agenda pública, quer dizer, aqueles assuntos que a gente percebe que, como um todo, a sociedade inteira está ligada naquilo. Tá? E agora, realmente finalizando as críticas que ele faz à Agenda 7, um outro problema que os estudos têm que ter é que esses estudos eles podem ser feitos em 3 graus de profundidade, digamos assim. Tá? E ele dá um nome para cada grau desse. O primeiro ele chama de modelo do conhecimento. Seria um estudo de Agenda 7 que simplesmente vê se aquilo que a mídia está falando, as pessoas estão falando. Tá? Então, quantitativamente, se a mídia está falando, as pessoas estão falando, pronto. Eu já tenho um estudo desse nível de conhecimento que me dá respostas aí de como é que isso aconteceu. Tá? É um segundo modelo, ele vai chamar de modelo do realce, que aí eu não só vou estudar a agenda da mídia e da sociedade do ponto de vista de se está falando ou não, mas também da ênfase que a mídia deu àquilo, se eles deram muita importância ou pouco, né? E a mesma coisa, o grau de quantitativo, digamos assim, de importância que foi dado para isso na sociedade. Quer dizer, a mídia falou disso muito enfaticamente, tal, ou pouco enfaticamente, né? Isso passa a ser uma variável de estudo também nesse modelo do realce. O primeiro modelo não, é só quantitativo. Falou, não falou, e um ou outro. Né? E o terceiro modelo seria o modelo que ele chama das prioridades, que aí é um estudo muito globalizante, que vai envolver uma série de hierarquias de assuntos. Então eu já vou ver assuntos correlacionados, qual é o grau de relação do assunto A com o assunto B, e tentar criar relações mais complexas. Tá? Então vocês veem que são 3 níveis de complexidade com os quais o estudo vai avançando. Tá? E por aí a gente vai fechar, então, essas críticas que o Mauro Wolff andou tecendo a respeito do Agenda 7, né? E volto a insistir, muito no sentido de que ele quer que o Agenda 7 melhore, se torne uma coisa mais interessante. Tá? Então é nesse sentido que ele vai traçar a crítica dele. Como eu falei anteriormente, um dos problemas pelos quais ele passou foi essa questão dos modelos da atenção e do enquadramento, quer dizer, que é a maneira como o sujeito absorve informações, se ele simplesmente é receptivo e o que falarem ele está falando, ou se ele é um sujeito que ele não quer entrar na moda e que ele vai se manter fora de um debate, por mais que todo mundo esteja falando disso e tal, ele realmente não é avesso àquilo e não vai pautar a sua agenda por aquilo, né? E aí isso desperta para a gente aqui o cerne do problema que está colocado aqui no Agenda 7, né? Porque, digamos assim, com a exposição do Agenda 7, a gente fechou a primeira grande teoria, que é uma teoria do jornalismo que se propõe a ser de longo prazo, quer dizer, que supera então aquela dicotomia, teoria administrativa e teoria crítica. Né? E a gente tem que se perguntar nesse momento o seguinte, então conseguiu mesmo superar isso? Tá? E para pensar essa questão, a gente tem que entender melhor qual que é esse problema, porque a gente não pode achar que dizer que tem teoria administrativa e teoria crítica é time de futebol. Não é alguma coisa superficial. Ah, tem gente que gosta de discutir política e tem gente que não gosta. Né? Não é uma coisa desse nível. Né? Tem autores que tentaram, em certos momentos, ridicularizar esse embate, né? E até meio que apontar que é isso mesmo. Quer dizer, tem um time dos marxistas e o time da direita, os liberais. Né? Mas no fundo não é isso. Quer dizer, tem uma coisa muito mais de fundo aí por trás que precisa ser entendida. Né? Nesse sentido de ironizar essa diferença, de dizer que isso é bobagem e tal. Tem um livro do Umberto Eco, inclusive, né, que é um semioticista italiano, que se chamava Apocalípticos Integrados. Né? Os apocalípticos eram a escola de Frankfurt, e os integrados era a teoria administrativa. Né? E ele fala a mesma coisa que essas teorias agora, com a Agenda 7 está dizendo, eu não quero entrar nessa briga, entendeu? Isso é perda de tempo, eu quero discutir semiótica. Tá? E o próprio Mauro Wolff, num certo sentido, está nessa tradição, né? Porque ele quer ligar semiótica com Agenda 7. Tá? Ele propõe que a análise qualitativa
do Agenda Setting seja semiótica, até porque o Mauro Wolff foi aluno do Humberto Eco, né? O Humberto Eco foi orientador dele e tal. Então aí eles começam a enxergar as relações, tá? Mas enfim, não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar na questão de cerne, que é a seguinte: qual é a essência da diferença entre teoria administrativa e teoria crítica e tentar entender se a teoria do Agenda Setting bypassou, né, conseguiu superar essa divergência, tá? A pista para isso, eu acho que está nessa diferença aí que o próprio Mauro Wolff levanta, quer dizer, de que existem pessoas que, porventura, né, seriam a maior parte da população, seriam as massas, seria esse grande contingente de imbecis, de otários, né, como a gente já viu em várias teorias de massa lá anteriormente colocadas, né? Ou seja, pessoas que precisam de uma teoria que de fora os coloque quais são os parâmetros, e outro grupo de pessoas que têm um enquadramento cognitivo, que são intelectuais, que pensam e tal, não sei o que lá, e que são efetivamente autônomos, né? E que querem mandar no seu nariz. E que, porventura, aí, por mais que uma campanha mande eu fazer certas coisas e tal, eu não vou fazer, né? Porque eu sou dono do meu nariz e não adianta ninguém dizer que eu tenho que fazer as coisas, eu vou refletir antes, porque eu sou dono da minha vida, eu que mando na minha vida, eu que tomo minhas decisões, né? Então, basicamente, é essa dicotomia aqui, essa diferença que o Mauro Wolff coloca, tá explicitando para a gente. Quer dizer, tem gente que ouve o que a mídia diz e faz. E tem gente que ouve o que a mídia diz e nem acredita. Né? Quer dizer, evidentemente quem faz é porque acreditou, né? Mas tem gente que nem acredita, que fala assim, porra, isso aqui é uma bobagem, entendeu? Achar que americano não teve nada a ver com interferência no Chile, que provavelmente se acontecer uma interferência na Venezuela, os americanos vão estar por trás, pô, isso é mais do que evidente, entendeu? Por mais que o governo americano diga, não, isso aí eu não quero me meter com isso, deixa a Colômbia e o Brasil resolverem com a Venezuela e tal, que é a estratégia deles, é não colocar a mão na porcaria, né? Aí pega um capanga lá, para isso, esse presidente colombiano e tanto o nosso também, se prestariam com o maior prazer, assim, prestariam a maior continência para os Estados Unidos, né, de fazer um serviço porco desses de arrumar uma confusão com a Venezuela ou com Cuba, né, enfim. É isso aí, mais ou menos, que está sendo discutido, quer dizer, qual é a capacidade de discernimento do sujeito. E por que isso é fundamental para uma teoria do jornalismo? Porque o jornalismo, vocês viram lá desde o fundamento, o jornalismo nasce com o iluminismo. Né? E o iluminismo é a teoria que diz que a informação, o conhecimento, o saber, ele tem que ser utilizado para dar autonomia para esse sujeito, para conseguir pensar e tomar as decisões da vida dele. Tá? Tem aquele famoso texto do Kant lá, o que é o Aufklärung, o que é o iluminismo, né? Que ele fala, não, o iluminismo é o sujeito sair das fraldas. Né? O que é o sair das fraldas? É deixar de fazer o que a mídia manda, deixar de acreditar em tudo que a mídia fala e passar a ter um senso crítico em relação a ela. Tá? Só qual que é o paradoxo que surge a partir de então e que é por isso que tem que ter essa confusão toda? Né? É que, teoricamente, como é que você faz isso? Como é que você instrui as pessoas para elas terem o senso crítico? Por intermédio do saber. E o que é o representante do saber? Sem dúvida, seriam os bons livros, os bons filósofos, o pensamento teórico sólido, né? Mas, por outro lado, também seriam os jornais críticos. Né? Esse texto que é Iluminismo, do Kant, né? Ele publicou num jornal esse texto. Ele publicou isso para as pessoas, para os alemães lá do final do século XVIII lerem e entenderem o que ele estava falando. Ele queria que todo mundo fosse instruído. Né? Que a condição de autodirecionamento do sujeito não fosse uma coisa exclusiva de 3 ou 4. Ele queria que o povo alemão fosse instruído. E o povo alemão é instruído por quê? Porque vem dessa tradição iluminista, de pessoas que às vezes podem até não trocar de iPad, etc, etc, mas investem no estudo. Investem no estudo sério, quer dizer, os caras estudam pra caramba. Né? Um alemão, em média, que eu conheci lá, falava 3 línguas. É o povo que mais estuda latim no mundo. Né? Quer dizer, os caras estudam russo. Eles não vão estudar uma língua
sueco e tal, que são línguas parecidas, né, de raiz germânica, que eles teriam muita facilidade. Não, eles pegam para aprender uma língua eslava, russo, né? Eles vão estudar chinês, estão falando mandarim agora, né? Então é isso, quer dizer, é um povo que acredita no estudo, no discernimento e apostam nisso, apostam com tudo nisso. Os jornais alemães são de uma qualidade teórica completamente distinta de um extra aqui no Brasil. Quer dizer, é um pouco isso que eu estou tentando problematizar para vocês. É um povo onde o jornalismo tem esse papel crítico que, em alguns momentos da nossa história do jornalismo, aqui também teve. Tá? Não estou dizendo que aqui nunca teve, não é isso. Mas que lá, por filosofia, quer dizer, o papel do jornalismo é esse. O papel do jornalismo é instruir as pessoas, não é ficar manipulando. Tá? Não é partir do pressuposto que as pessoas são imbecis em situação de massa e que a gente precisa mandar lavar a mão, porque senão o cara não lava e vai morrer. Né? Então é assim, é a gente entender que se fosse um povo que tivesse um nível educacional, cultural interessante, o jornalismo, pô, é legal, o jornalismo falar que tem que lavar a mão o primeiro mês, porque eu particularmente não sabia, isso é um conhecimento médico específico, de virologia e tal. Um mês é legal. Agora, porra, os caras ficarem falando 6 meses que tem que lavar a mão, o cara acha que eu sou imbecil. Tá? Ou então ele acha que se ele parar de dizer que tem que lavar a mão, eu vou parar de lavar, porque eu sou um relaxado. Né? Então vocês estão percebendo qual que é o problema de origem dessa divisão teórica entre teoria administrativa e teoria crítica. O problema não é ser comunista ou não. Né? A escola de Frankfurt ela é radicalmente contra a União Soviética. O problema é esse. Não é? O problema não é ser esquerda e direita. O problema é apostar num projeto que é o projeto iluminista, que é um projeto que prevê que o sujeito tem que tomar para si o rumo da sua formação e tem que levar isso a sério. Tá? É a velha história. Porra, estamos no ensino remoto, emergencial, cara. Então eu estou gravando os vídeos e estou colocando lá no YouTube. Agora, a partir daí, cara, porra, assista, entendeu? Não? Assista. Eu tenho que fazer chamada oral para ver se assistiu, seria a postura da teoria administrativa. Né? Porque, no fundo, a minha capacidade de interferir nesse cerne decisório, né? Que vocês viram, acho que essa turma também viu, eu devo ter trabalhado com vocês o texto do Kant. Né? O salto de dar esse pulo para fora da situação de bebê de fralda, né? Ele é um salto que ele só pode ser dado por intermédio de uma energia do próprio indivíduo. Não tem quem vai forçar alguém a dar o salto para fora da fralda. Tá? O máximo que a gente pode fazer é colocar provocações, apresentar caminhos que são caminhos que vão dar resultados positivos, se a pessoa realmente se predispuser a isso e tudo mais. Né? Agora, fazer o cara saltar para fora da fralda não tem como. Não tem como. Né? É uma decisão de cunho formativo, pessoal. E nesse sentido, quer dizer, o que a gente tem que fazer para que isso passe a ser um padrão de comportamento? Né? Primeiro, a gente precisa se transformar. Cada um tem a capacidade de transformar a si mesmo. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é cada um realmente introjetar isso enquanto um valor. Né? A ideia é de que tem que ser dono do nariz e tocar isso às últimas consequências. Né? Isso é uma coisa que realmente cada um tem que fazer. E depois que cada um fizer, né, a gente tem que desenvolver um jornalismo ou uma educação, um ensino, alguma coisa que também fomente isso, para que isso se dissemine na sociedade e a gente deixe de ser uma sociedade de indigentes para se tornar uma sociedade de sujeitos ativos e donos do nariz. Né? A gente perceber, né, que as pessoas têm que introjetar esse valor, para que não fique parecendo que nós somos uma sociedade indigente, que é o que sempre parece. No fundo é o que sempre parece. Quando aparecem essas coisas aí, né, vão distribuir R$600 e vão tomar certas atitudes assistenciais para segurar. No fundo, o que está se dizendo é isso. O que está, no fundo, se dizendo é isso. Né? Quer dizer, fique nessa situação aí que algum conforto a gente vai te dar. Né? E aí a gente fica na mão
dessas atitudes absurdamente paternalistas e oportunistas, né? De um cara que foi absurdamente contrário à concessão de auxílio e de repente alguém vira na orelha dele e fala: porra, cara, você vai se dar bem se fizer isso, né? E aí o cara concede o auxílio e a popularidade dele sobe, né? Quer dizer, é esse tipo de mix de manipulação, né, que existem pessoas que estão interessadas em que permaneça para o resto da história do Brasil, tá? Porque isso traz a ele lucros. Assim como no século XIX, tinha gente lá que queria que a escravidão atravessasse o século XX e o XXI também. Tá? Que a situação ideal era ter escravo até hoje, né? Sempre existe isso, né? E é justamente contra essa movimentação que o iluminismo se coloca. O iluminismo se coloca como aquilo que mostra para o sujeito como que ele ganha a autonomia dele enquanto sujeito, né? E como que isso vai alavancar não só individualmente resultados que ele porventura queira angariar para si, mas também vai angariar uma sociedade inteira que seja de sujeitos inteligentes, iluministas e tudo mais, né? Vai alavancar essa sociedade para um lugar muito interessante, muito mais interessante do que o lugar que pessoas pouco instruídas chegariam. Tá? Então, esse é o problema de fundo dessa dicotomia entre teoria crítica e teoria administrativa. Nunca deixa de ser a teoria administrativa uma teoria do paternalismo, que não se descola daquela ideia inicial de que as massas vão ser imbecis para até a eternidade. Tá? Como se isso fosse uma coisa assim escrita enfim, no destino humano. Tá? E, por outro lado, as teorias iluministas, que dizem justamente o contrário. Porra, se pessoas foram tratadas como escravo até hoje, é porque faltou a elas essa potência de alavancar a sua dignidade enquanto sujeito humano, e esse resgate de dignidade passa pelo conhecimento, passa pela formação de uma racionalidade crítica que vai fazer com que ele tome as decisões certas sem precisar esperar alguém mandar ele lavar a mão. Tá? Porque ele vai se informar, ele vai descobrir que realmente lavar a mão evita uma série de problemas e tal, não sei o que lá, e ele vai tomar essa atitude. Tá? Que ele não precisa que fiquem falando 5 meses na orelha dele, lave a mão, para que ele tome a atitude de lavar a mão. Então vocês estão entendendo onde que desemboca. A última coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte, então, dentro dessa perspectiva, a teoria do Agenda Setting supera realmente esse problema? Tá? Supera realmente esse problema? Ou seja, é uma teoria que aposta na formação do sujeito para que ele se torne esse sujeito aí que tem esse enquadramento cognitivo, que forma o seu enquadramento cognitivo? E aí eu já respondo para você, nitidamente não. Não, muito pelo contrário. O Agenda 7 está dizendo para a mídia o seguinte, olha só, vocês não vão conseguir fazer o corintiano virar flamenguista, mas vocês podem tirar da pauta desses caras o futebol e colocar o vôlei, entendeu? E a hora que você larga pro vôlei, aí você pode até fazer com que o cara entre na torcida do Corinthians mesmo, apesar de no futebol ele torcer para outro time. Entendeu? Então, a teoria do Agenda Setting, ela está dando instrumentos para a teoria administrativa. Ela não está dando instrumentos para a formação crítica do sujeito. Tá? Então, nesse sentido, quer dizer, essa conversa de que a teoria do Agenda Setting supera essa dicotomia, tá? É uma discussão simplória, como eu coloquei para vocês no começo, de achar que teoria crítica é coisa de esquerdista, de comunista, e teoria administrativa é coisa de publicitário e de capitalista. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira, desde que a gente entenda qual é a base conceitual do problema. Tá bom? Pessoal, então por aqui eu vou parando. O próximo encontro nosso já vai ser outras teorias novas aí, também dentro desse escopo das teorias de longo prazo, ou seja, de teorias que estão se chamando para si a prerrogativa de tentar superar essa dicotomia. Tá? Como que a teoria do Agenda Setting tentou fazer isso? Deslocando, primeiro, esvaziando um pouco o poder na mídia, dizendo que o poder não é tão grande assim,
Tá? Segundo, mostrando que o poder deles é mexer em agenda. E terceiro, mostrando que, então, vamos aprender a mexer em agenda. Vamos aprender a tornar isso eficiente, né? Para que a mídia continue servindo esse papel administrativo que ela tem que ter, porque as massas são imbecis. Tá? Então, é basicamente dessa maneira, e dessa maneira não consegue superar. Tá? Então, a gente vai ver agora outras teorias que vão se diferenciar das teorias administrativas anteriores de uma maneira um pouco diferente, e aí depois que a gente vê, a gente vai ter que repetir o mesmo processo, quer dizer, tentar entender se essas teorias realmente conseguiram chegar num lugar diferente, ou se é só nova dose do mesmo com roupagem moderna. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.